a melhor lógica de ter filhos é dos átomos. Então, a melhor lógica é juntar os átomos agora na constelação de peixes, tá? Nos pensamentos, nos melhores pensamentos agora. E eu tava lendo, né, sobre as curiosidades dos peixes, né? Porque as curiosidades dos peixes, dos casais de peixes, e tem peixes que ficam a vida toda, né, com o par dele, né? Provavelmente deve ser o átomo. Daí tem peixes que ficam fazendo assim ao entardecer, são felizes com seus pares, né? E então isso confirma, né, que estamos, né, nos melhores pensamentos de juntar os átomos. E 105 da órbita do Sol. Cada fechamento de 100 dias é perfeito, porque 100 dias é perfeito. A cada 100 dias. E porque nas lógicas dos números, 1 é início, 0 é infinito e o outro 0 é infinito. E o 105, 1 é início, 0 é infinito e 5 é família. 5 representa a lógica da família. E na constelação, né, que a Terra fica oposta ao Sol, né? Porque se o Sol tá lá, ela vai estar do lado de cá. Porém, elas têm graus na constelação. Então, tanto que no dia 15, ele estava na mesma linha reta, da mesma linha reta do dia 20 de março, que foi o equinócio. Eu achei isso muito interessante, mas eu ainda não descobri qual a lógica disso. Mas eu vou descobrir. Seguir lógica, a gente descobre. Que foi ontem, né? Dia 15. Foi como se fosse o oposto do equinócio. Entende? Porque, tipo, os pensamentos do Sol lá no equinócio e agora nos pensamentos da Terra aqui no lado oposto, do Sol. Porém, ela passou alguns dias depois, quase um mês depois. É tipo assim, ó, não sei se eu consigo mostrar aqui. Ó, eu fiz aqui dividir por 15 a eclíptica, e daí ficou 24 graus aqui, eu fui dividindo fazendo. Daí aqui seria a órbita do Sol que eu fiz, ó. É como se ele estivesse quase perto dela, ó, mas aqui é o Sol e aqui é a Terra. Daqui a pouco ele vai vindo pra cá, ela vai vindo pra cá e ela vai se distanciando. Ah, tem lógica. Porque aqui, ó, aqui estão no mesmo dia. É tipo 12 horas lá e 12 horas cá, entende? Nessa minha lógica do periélio, né? Ser o primeiro dia do ano. E eu tô usando a lógica de por onde, né, o Sol passava, né? Qual constelação o Sol passava antes da precessão. Que daí caiu o primeiro dia, no primeiro dia de Ofiuco, no primeiro grau da constelação de Ofiuco, que seria o primeiro dia. E eu achei isso perfeito, porque tipo, o primeiro dia eu achei perfeito. Mas, né, essa precessão aqui, porque não é que mudou muito, mudou pouco, sabe? Não é muitos graus, assim, né, comparado a 360 graus. Mas é uma lógica que tem que acompanhar, né? Porque, seguindo lógica, a gente consegue. Então, a gente tá, né, na constelação de peixes, que se iniciou no dia 14 de abril, que foi perfeito também, porque foi uma lua cheia. Eu anotei aqui a lua cheia. Embora ela tenha sido microlua, mas ela foi uma lua cheia, né, que é perfeita. Então a gente está, né, inclusive, na lua cheia, que é onde o universo está com os melhores pensamentos, principalmente para quem tem maldições, para quem tem demônios, né, ou quem não tem demônio tem maldição. Então estamos nos melhores, o universo está com os melhores pensamentos para salvar, né, porque a lua guia as maldições. Então, daí o 105 da órbita, é o dia 105, né, da órbita do Sol, a partir do periélio, e a Terra está perfeita. O Sol está 105 dias, né, tipo, eu vou falar aqui, ó. Aqui. Aí eu fiz aqui, deixa eu ver onde eu fiz. Aqui. 360 termina aqui. Termina aqui, 360. Termina em Escorpião, que é 7 dias. É perfeito isso aqui. Esse calendário é muito bom. E daí, começa aqui, em Ofiuco. O Sol tá aqui. Então, o Sol tá aqui, nessa órbita da eclíptica. Tá a 105 graus no início, que é... Então, 77 é um dia perfeito, né? A Terra está nos pensamentos perfeitos com os melhores pensamentos, então tá perfeita, né? Tipo, a órbita do Sol que eu falo, sabe o signo solar da astrologia, que eu não amo astrologia, é a órbita do Sol, porém na astrologia não tem o fio. Aqui eu tô falando de astronomia, reais, sabe? Coisas que de fato acontecem no céu. Então, Capricórnio. Capricórnio significa, vem do latim, fala de chifre de cabra, chifre de bode, e pela lógica que eu pesquisei, que as pessoas estão falando muito, elas estão falando muito, né, estão falando muito, ou seja, estão com muitos pensamentos. Daí a gente fala, né, porque eu li que cabra com peixe, não sei o que, uma coisa lá, cabra com peixe que é maldição. Então, no contra, as pessoas estão falando maldições e, né, estão mais, né, assim, falando maldições, só é maldição, né, as oficinas. Na lógica, né, que não é contra, que é sem sofrimento, estão falando de coisas boas, estão falando de coisas sem sofrimento, estão falando bastante. E é bom falar, porque até falando, pelo menos eu pra mim, né, até falando oficina, eu descubro que tem, né, qual é os planos deles e já destruo. E enquanto as pessoas que falam coisas boas, eu pego os pensamentos delas e a gente só melhora, né, e até eu, né, quando tem os meus pensamentos, se a pessoa, né, tem lógica de que vai conseguir um pensamento melhor que o meu, então eu quero, então a pessoa tem que fazer isso, ter um pensamento melhor do que o meu, seguir sempre pra cima pra gente ficar infinitamente mais que perfeito. Então é isso, foi as anotações que eu fiz. E hoje é o segundo dia de lua cheia, também é uma coisa boa. Então estamos num dia muito bom. E temos aí para que Jesus apareça para nós, né, que vai aparecer, né, comigo, para todos,
temos aí até mais 35 dias na constelação de Peixes, que é a constelação dos casais, né? Que a lógica melhor é a união dos átomos. Lembrando que a gente só se une para ter filhos. Quando a gente, né, quando tá sem condição e sem, né, coisa ruim, a gente vai querer se juntar com a pessoa com a intenção de ter filhos. Então já é um pensamento de filho que tem para nascer das duas pessoas. Ficou 22 minutos o vídeo, mas é isso. Então, obrigada por ter visto meu vídeo. E se puder, curta e se inscreva no canal. Tchau!